Não julgueis, para que não sejais julgados. São palavras de Jesus em São Mateus, capítulo 7, versículo 1, e é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho nesta transmissão. Julgar. Emitir julgamentos. Isto é algo que fazemos todos os dias. Às vezes até de uma forma inconsciente, sem perceber. É quase um hábito em algumas pessoas. Mas é difícil o dia em que a nossa mente não rotula as coisas, porque emitir julgamentos é como rotular coisas. E isso é algo feito pela nossa mente, pelo nosso ego. É a nossa mente que faz isso, tem esse hábito, esse costume de olhar para alguma coisa, ou olhar para uma pessoa, ou olhar para uma circunstância e rotular aquilo, emitir um julgamento. Então, é a nossa mente que olha para uma flor e em seguida ela diz: que flor bonita, ou que paisagem bonita, ou que coisa mais feia. Enfim, sempre é a nossa mente a responsável por esses rótulos. Ela é assim, é a natureza dela. Lá no nosso coração há uma natureza diferente, que é a natureza de Cristo, desde que a pessoa seja renascida, claro. E essa natureza, ela é mais voltada para o lado do amor e não para o lado do julgamento. Ela olha de maneira diferente para as pessoas, para as coisas e também para as situações da vida. É lá que nós devemos de viver. É isso que Paulo chamou de andar no Espírito ou viver no Espírito. Existem muitas razões pelas quais nós não devemos julgar. Uma delas é devido à nossa limitação humana. Sendo que nós somos limitados e não conhecemos tudo acerca de uma situação, de uma circunstância, de uma pessoa até mesmo, quando emitimos um julgamento, dificilmente não erraremos o alvo ao emitir esse julgamento, porque nós não conhecemos os detalhes da situação. Por isso diz a Bíblia que o único juiz, perfeito juiz, o juiz de toda a terra, assim como Abraão o chamou, é Deus. E o que capacita Deus para ser um juiz perfeito é o seu atributo de onisciência. É porque ele sabe tudo. Sabe os mínimos detalhes, sabe os pormenores, sabe as intenções, as segundas intenções, sabe tudo a respeito de uma situação, de uma pessoa. Por causa dessa onisciência, ele nunca erra quando julga. Que forma o quadro que ele vai julgar. Ele tem acesso a tudo. Por isso, quando um escritório do pastor para se aconselhar, o pastor não pode julgar aquele caso. Não deve julgar aquele caso. Ele deve, naquele
ou ele vai dar um conselho muito errado. Porque a ovelha não conta que envolveram aquela determinada situação aquela pessoa, ou se colocar contra essa pessoa, enfim, as possibilidades são muitas. Mas se ele estiver no espírito na hora de julgar aquele caso, se ele se elevar em espírito, se ele depender de Deus, se ele se render a Deus, se ele entender que é um ser limitado e deixar o Espírito Santo julgar pelos seus dons aquele caso, por meio do seu ministério, que é um dom de Deus, então ele vai aconselhar bem, ele não vai errar. Isto porque não será ele aconselhando, não será ele orientando, mas será o próprio Espírito Santo, por meio do seu dom maravilhoso dado ao homem, que estará aconselhando e orientando aquela pessoa. E esse é um problema muito sério. Às vezes se vê isto, é que ministros, eles não conhecem o grande juiz, não têm intimidade com esse juiz, que é Deus, não conhecem a Deus, e coisas terríveis acabam sendo faladas, conselhos errados acabam sendo dados, porque é o homem que aconselha, é o homem com a sua limitação que dá aquela orientação e dá tudo errado. Por quê? Isso acontece porque o homem do escritório não conhece o onisciente, não sabe se render a esse grande Deus, não sabe como deixar Deus julgar aquela situação, e aquilo vira uma bagunça só. Isso aqui é um assunto muito sério, é uma coisa muito tremenda. As limitações do homem é o que deveriam fazê-lo entender este princípio espiritual importantíssimo ensinado por Jesus. Não julgue, porque você não sabe de tudo o que está relacionado a essa questão. Ou seja, fique com a boca fechada, fique calado, fique quieto. Então, isso seria saúde para a alma da pessoa. O profeta nos conta de algo muito interessante acerca do arco celeste nos dias de Noé e as visões de Ezequiel e de João, de Ezequiel no Velho Testamento e de João no Apocalipse. E ele nos conta como aquele grande trono divino estava sobre rodas e estava andando, e enquanto andava, isto é uma simbologia para falar sobre o andamento do plano de Deus durante a história, e ele conta que lá no início, em Gênesis, um arco celeste apareceu, um arco-íris, nós o conhecemos como arco-íris. E é interessante que João viu um círculo, e Noé somente viu um arco. Lá no começo, um arco, lá no final, um círculo completo. E o profeta vem e diz que, na verdade, é um círculo completo de várias cores, e eu não tenho tempo, porque até não é o assunto agora, de mostrar como essas cores contam a história da redenção e os planos eternos de Deus em cores, e o que simboliza cada cor, e como começa com o vermelho, e isso representa duas coisas totalmente opostas e diferentes. O arco-íris de Deus, o livro de cores divinas, ele começa com o vermelho, que é a cor do pecado, mas também a cor do sangue, que é aquilo que será derramado, ou foi derramado, né? Foi derramado nos dias de Noé,
não havia sido derramado esse vermelho do sangue de Cristo, aconteceria muitos anos depois, literalmente, né, no Calvário, e aquilo cobriria o vermelho de nossos pecados. Enfim, é uma história maravilhosa e profunda, e como Deus, até mesmo lançando mão a cores, ele fala sobre o seu grande plano de redenção. Mas vamos deixar isso de lado. Esse seria outro assunto muito bonito, muito lindo nas Escrituras, mas não é esse o nosso assunto. A questão é que o círculo existe, mas Deus, quando trouxe o círculo para a terra, depois do dilúvio, ele trouxe apenas a metade do círculo. Ficou uma parte escondida dos olhos dos homens. É um arco apenas o que se vê. O que significa isso? Isso significa algo. Isso tem a ver com nossas limitações, porque apesar de existir um círculo, nós não vemos o círculo, nós vemos somente a metade do quadro. Nós vemos somente a metade do círculo. Quer dizer, estamos limitados. Existem coisas que nós não vemos, existem coisas que não sabemos. Há uma face oculta no arco-íris. Nós não temos acesso. O que é essa face invisível do círculo? O que é esse arco invisível que nós não vemos, nós, os moradores da Terra, enquanto vivemos nessa dimensão terrena? O profeta diz que representa as coisas que nós não compreendemos. Nós estamos cheios de porquês. Por que aconteceu aquilo com meu filho? Por que aconteceu aquilo com minha esposa? Por que aconteceu aquilo com a minha família? Por que eu fui mandado embora do meu emprego? Por que eu sofri aquele acidente? Por que eu não pude conseguir aquele trabalho, aquele emprego? Por que isto, por que aquilo? Por que aconteceu aquilo com a minha empresa? Nós estamos cheios de porquês. E todos esses porquês, sem resposta, ou pelo menos no momento presente, apesar que a resposta existe, todos eles estão contidos nas gavetas dessa metade invisível do círculo. Por que tem que ser assim? Por que Deus deixou uma metade do círculo que não pode ser vista? Perguntas sem resposta, apesar de que as respostas existem, mas parece que nós não conseguimos acessá-las. Ele deixou uma metade de círculo invisível para que houvesse lugar para a fé. No momento em que você entende tudo, não há espaço para a fé. No momento em que você não entende todas as coisas, como é que você continua caminhando na vida cristã sem saber das coisas, dos porquês dos acontecimentos? Você ficaria travado, paralisado. Então, Deus disponibilizou um dispositivo espiritual, algo que te permitisse, que nos permitisse continuar caminhando, avançando, mesmo sem entender tudo. Então, ele chamou isso de fé. Fé é aquilo que nos permite continuar avançando na nossa caminhada terrena, mesmo sem entender. Então, pela fé, mesmo que você não entenda certas coisas, você acredita que Deus está no controle, que Deus sabe o que faz, que Deus ama você, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e você começa a acreditar em coisas. E essa fé te ajuda onde o raciocínio não te ajuda. Essa fé te ajuda quando você está num beco sem saída, colocado ali naquele beco sem saída pela tua razão, pelo teu raciocínio. Então, tudo isso que fala acerca, através de muitas simbologias bíblicas, das nossas limitações, nos
deveriam nos levar à compreensão destas palavras de Jesus, do porquê não julgar. Do porquê não julgar. Agora, isso é uma coisa tão habitual, às vezes, numa pessoa que ela olha e rotula. Ela olha para uma circunstância, olha para uma pessoa, olha para objetos e, em seguida, emite aquele julgamento. Somos muito mentais e pouco da alma e do coração. Vivemos muito aqui e pouco aqui embaixo, onde deveríamos viver, onde habita o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer também que nós não somos espirituais. Não quer dizer que a pessoa que aqui e ali emite seus julgamentos por hábito, por descuido, não quer dizer que não seja uma pessoa espiritual. Até mesmo um profeta do calibre de Elias passa por um bar e emite um julgamento errado. Olha para dentro e vê uma mulher de 70 anos, com o cabelo pintado de várias cores, e mal vestida e embriagada, e emite um julgamento errado. Um homem espiritual, um profeta de Deus, você conhece a história, sabe do que eu estou falando e ao que estou me referindo. E era um homem espiritual. Para você ver como julgar é fácil. E que nem sempre, por mais espirituais que sejamos, nossos julgamentos são certos. Às vezes nós erramos e erramos feio. E principalmente quando se trata de desviados. Porque ali era uma mulher afastada dos caminhos de Deus. Depois que ele conversou com ela, e ela, entre lágrimas, disse: eu sou uma metodista desviada. E ele disse: volte para a sua igreja, irmã. Então você vê que, principalmente, nós não conhecemos, é como eu sempre digo, vemos cara e não vemos coração. Eu tenho visto isso em minhas viagens e pregações. Às vezes lá do púlpito, eu olho para as pessoas e você não consegue enxergar. Às vezes você vê um rosto sorridente, você vê uma pessoa que parece que está tudo bem com ela, e então, de repente, você começa a entrar em uma certa linha do espírito. A própria pregação, você nota que há um desvio nela, saindo de sua agenda, e você sabe que ali o Espírito Santo está te levando, por inspiração, por unção, a falar de determinadas coisas que alguém ali na audiência precisava ouvir, mas você bate o olho lá de cima do púlpito e aparentemente tudo está bem. E você começa a entender e pegar experiência e a entender que Deus faz isso, às vezes, para salvar uma pessoa. Já me aconteceu muitas vezes. Então, se você julga pela aparência, você vai achar que tudo está bem com aquela igreja, com aquelas pessoas, mas o Espírito Santo, o onisciente, o verdadeiro juiz, ele sabe a realidade da vida daquela pessoa e guia o seu pregador para falar ao coração daquela pessoa. Ele não é limitado, ele é onisciente, ele conhece tudo, tudo mesmo. Essa onisciência é o que o capacita para ser um juiz perfeito. Então, aqui há uma coisa que eu quero que você entenda, do porquê você não deve julgar. Porque quando você está julgando, você está focado numa coisa ruim. E o julgamento é como o medo. Acaba atraindo coisas ruins para cima de você. Se existe algo na tua vida, eu quero finalizar aqui te mostrando isto. Quero que você preste atenção.
porque é ruim, nocivo, destrutivo, não é bom julgar. Existe algo na tua vida que você não gosta. Enquanto você criticar isso e julgar isso, aquilo vai permanecer com você. Seja algum defeito em você, seja alguém, seja outra pessoa. Você já notou que às vezes você atrai o seu oposto? Você é uma pessoa, é um empresário, vamos dar um exemplo, você é um empresário, só que você pega esse exemplo e aplica ao seu caso, como esposa, como marido, como pai, como filho, como o que você quiser, com suas amizades. Você apanha os exemplos e amplia pelo Espírito. Faça isso, aprenda a fazer isso, aprenda a ouvir uma pregação. Aprenda a ouvir e a aplicar às mais diversas áreas da sua vida, negócios, finanças, enfim. Você faz aquela ampliação pela sabedoria do Espírito, pela liderança do Espírito Santo. Mas você é um empresário honesto, íntegro, mas você atrai pessoas que no começo parece que tudo está bem, mas lá na frente te dão dor de cabeça, são desonestas, não há integridade, não há fidelidade, aí você fica confuso. Por que eu atraio pessoas assim? Sempre estou tendo problemas com pessoas assim. Eu não sou assim. Você atrai o que você é e também atrai o seu oposto. E como você atrai as coisas opostas ao que você é? Você é honesto e atrai o funcionário desonesto. Você é íntegro e atrai um funcionário que não é íntegro. Ou uma pessoa para trabalhar com você, ou faz sociedade com uma pessoa que parece uma coisa, mas lá na frente acaba revelando a sua verdadeira natureza. Sabe como você atrai essas pessoas? Porque você é muito crítico. Quando você julga o que você não gosta, ou as coisas opostas, você se torna um crítico, você acaba atraindo essas pessoas que são o seu oposto, e isso te deixa muito confuso. Por isso, o julgamento não é bom. O julgamento é nocivo nesse sentido, porque põe o teu foco naquilo que você não gosta. Põe o teu foco naquilo que você despreza, é o oposto a você. E esse foco, assim como o medo também é um foco, você tem isso na Escritura muito claro na vida de Jó. Ele acabou atraindo tudo aquilo que temeu. E aconteceu tudo aquilo que temeu. E quando você está julgando, você está focado. Só que você está focado naquilo que não gosta. O que você vai acabar atraindo. Aquilo que você está focado vai ser atraído até a sua vida. Vai ser atraído para formar parte da sua vida. Isto é inegável, é como uma espécie de fé que atrai. Tudo é fé. Medo é uma espécie de fé. O foco é uma espécie de fé. A dúvida é fé. Dúvida é uma palavra que se criou para quando a fé está mal direcionada. Você está crendo no que não deveria, está duvidando ou não está crendo no que deveria, que é na palavra de Deus, nas coisas certas, e crendo nos sentidos, nas razões, no diagnóstico do médico, etc. Então você está duvidando da palavra de Deus porque está crendo no que não deveria. Então veja, quando na sua vida há algo que você não gosta,
Sabe como você impede que isso se vá da sua vida? Julgando aquilo. Por isso, murmurar, criticar, julgar coisas que não gostamos não é bom. Porque aquilo acaba sendo retido na nossa vida através desse julgamento. E também aquilo que você gosta, porém está misturado com falta de caráter, e você julga aquilo num bolo só, aquilo acaba não vindo para a sua vida. Vamos dizer, você quer ser próspero, porque você não gosta e chegou à conclusão certa de que a carência e a falta das coisas em casa não é bom. Então você quer a prosperidade, mas ao mesmo tempo que você quer a prosperidade, você olha para pessoas que prosperaram e têm dinheiro, etc., mas por meios que você julga que não são bons, são errados. Então você começa a criticar a prosperidade, aquele tipo de prosperidade, a prosperidade que está misturada com meios indevidos, e isso afasta a prosperidade da tua vida. O julgamento, nesse sentido, ele não é bom porque atrai o que você critica, e você critica o quê? Coisa que não gosta. E você começa a focar naquilo, e aquilo começa a vir e fazer parte da sua vida, e isso te confunde. Inclusive, falando de relacionamentos, a pessoa é uma coisa e acaba atraindo o seu oposto. Uma mulher com tudo aquilo, cheia de tudo aquilo que ele não gosta, só que ele, no início do relacionamento, não vê aquilo. Está camuflado. E ele diz, achei a mulher da minha vida. E lá na frente, quando começa a conhecê-la melhor, vê que é bem diferente do que parecia. E ele atraiu exatamente todos aqueles defeitos que ele não gostava. Por quê? Porque ele critica. O irmão Brana, eu sei que há um centro em tudo isto, mas o irmão Brana chegou um tempo na vida dele que ele se tornou tão crítico, que ele foi repreendido pelo Espírito Santo, e ele confessa isso em uma de suas mensagens. Diz, eu estava indo para um extremo, me tornando tão crítico que o Espírito Santo me repreendeu. Isso até para a própria saúde espiritual do profeta. E ele diz, Senhor, que eu não encerre, ele fez esta oração, que eu não encerre a minha vida como um velho rabugento juiz, um velho crítico, né, de tudo que vem pela frente. Então, procure pensar e aplicar bem aquilo que está sendo meditado nesta noite. Você retém o que você não gosta e critica e, veja bem, retém aquilo que você não gosta e critica de maneira doentia e atrai. Aquilo não está na sua vida, mas acaba sendo atraído pelos teus julgamentos e tuas críticas. Aí você aplica tanta coisa que está na sua vida, objetos materiais, relacionamentos, você pode aplicar a 1 milhão de coisas. Enquanto você criticar aquilo, por isso você tem que liberar aquilo para que algo melhor venha. Mas como você libera, como você deixa ir? Através da gratidão. O oposto do julgamento e da crítica é a gratidão. Ame e agradeça. Agradeça por aquilo. Talvez você não entenda a profundidade das palavras de Paulo. Dar graças por tudo.
você diz, mas isso é uma coisa tão... Por tudo. Tudo é tudo, não é agradeça só por coisas boas, mas por tudo. E quando você agradece por algo que você não gosta, porque você gostaria de algo melhor, quando você agradece, aquilo é liberado. E você está deixando aquilo ir e está atraindo algo melhor para a sua vida. Espero que esta pequena meditação tenha te ajudado. Espero que esta pequena meditação faça diferença na tua vida. Medite, ouça várias vezes este vídeo, procure entender, aprenda a meditar, pense. Às vezes eu me deparo com crentes preguiçosos, mentalmente preguiçosos, eles não pensam. Eles fazem perguntas que até meu gato sabe a resposta. Por quê? Não pensam, não meditam, não leem Bíblia, não têm tempo com Deus, querem tudo mastigadinho, e às vezes eu me nego a dar a coisa mastigadinha. Por quê? Porque senão eles não vão ser crentes profundos, vão ser crentes sem raízes. Esse é o motivo pelo qual Jesus falava por parábolas, para que as pessoas ouvissem e pensassem. A raiz é diferente, a raiz da coisa explicada é diferente da coisa meditada. Eu te dou azeitonas, esprema, através da meditação e faça, obtenha o azeite. Eu te dou uvas nas minhas pregações, esprema, medite, para que você possa obter o bom vinho. Então não seja preguiçoso mentalmente. Não seja preguiçoso, sabe? Aquele crente preguiçoso que não pensa, não avalia, vai engolindo tudo que ouve pela frente, ou quer tudo mastigadinho. Não seja assim. Ouça várias vezes até entender. E queremos que você mantenha suas orações por este trabalho, né, tanto de vídeos aqui no canal Graça Suprema, como também de áudios pelo WhatsApp. E por falar nisso, você pode pedir esses áudios, né? Diariamente estamos recebendo novos contatos e nós enviamos diariamente. São estudos muito profundos e maravilhosos que ajudam as pessoas na caminhada cristã e na compreensão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode, através desse número que está aparecendo na tela, você pode entrar em contato comigo e solicitar. Você deixa ali seu nome, né? Você tem que deixar ali seu nome. Às vezes a pessoa diz assim, me envia os áudios, e eu sei lá quem é a pessoa. Identifique-se e diga. Às vezes a pessoa me dá bom dia, eu dou bom dia. A pessoa não diz que quer áudios. Então, identifique-se, deixe seu nome e diga que você deseja receber os áudios. E diariamente estaremos enviando esses áudios para que você cresça no conhecimento do Evangelho. Está sendo uma bênção muito grande. Ore e todas as quintas-feiras esteja conosco aqui pelo canal Graça Suprema para ouvir meditações como esta, que irão te ajudar na vida espiritual. Deus te abençoe, Deus te guarde sempre. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Precioso.